Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre mais um discurso bizarro do Bolsonaro, o discurso que ele fez ontem em Copacabana, tá? Para os seus apoiadores ali, para aquela gente que ainda acredita nessa figura aí. E vamos falar um pouquinho sobre esse discurso dele. Na verdade eu ia fazer um vídeo aqui para poder ampliar a discussão do vídeo de ontem, a reflexão do vídeo de ontem, aquela questão do idiota da aldeia, enfim, uma série de outras coisas aí, o bolsonarismo como obra de arte. Mas enfim, eu queria fazer esse vídeo para poder, como eu falei, né, ampliar essa reflexão, mas ele exige ali uma concentração e uma, enfim, né, e uma produção aqui do roteiro que demanda, enfim, né, eu tô com uma dor de cabeça aqui. Ontem passei muito mal à noite, tive uma dor de cabeça violenta e aí não consegui nem gravar o vídeo. Normalmente eu gravo os vídeos no dia anterior à noite para ir ao ar aqui no canal do YouTube no dia seguinte de manhã. Mas ontem fiquei muito mal aqui, estou aturando essa situação absurda aqui, essa nojeira insuportável, e isso acaba piorando, né? Então eu estou gravando esse vídeo na verdade agora, que é, enfim, mais ou menos meio-dia aqui de hoje. E vou deixar disponível daqui a pouco aí no canal do YouTube. E aí, como eu consegui escutar esse discurso bizarro aqui do Bolsonaro, é uma coisa mais fácil de fazer, porque o Bolsonaro, né, enfim, não tem nada de complicado ali na fala dele. Eu vou fazer alguns comentários aqui sobre o discurso dele, deixo esse vídeo aí para amanhã. E eu vou tentar fazer também um vídeo para comentar o discurso do Malafaia, né, que é outro que fica aí perturbando e tem milhões de seguidores. São questões que a gente tem que refletir aqui, tá? Então, vamos falar um pouco sobre o discurso do Bolsonaro hoje, que é isso aí, né? Que está no título, mais um caminhão de mentiras e de asneiras do Bolsonaro, que de certa forma, esse caminhão de asneiras e de mentiras do Bolsonaro, ele é também algo que pode ser conectado com a questão do idiota da aldeia, da obra de arte bolsonarista que eu falei no vídeo de ontem e que vou tentar fazer aqui para amanhã também, tá? Então tudo isso aí está conectado. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aí antes eu deixo aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas. O zap está na descrição do vídeo aí, do outro lado de cá. Quem quiser entrar em contato, a gente tenta conversar a respeito desse absurdo aqui que eu sigo vivendo, tá? Então pessoal, vamos lá. Sem mais delongas, vamos direto para o discurso do Bolsonaro e depois vou aqui refletindo algumas falas dele. E depois vou pegar aqui também um link da agência Lupa para poder, que eles fizeram ali uma verificação de fato do que ele disse. E, obviamente, mentiu horrores, né? Quase tudo é mentira. Quando não é mentira, é burrice, é estupidez, é baixo nível, é um infantilismo, assim, enfim. Vamos lá, vamos direto aqui para a fala dele para vocês verem aqui o nível da coisa, tá? Então, ele começa dizendo o seguinte, né? Obrigado pelos 4 anos do Executivo, onde tivemos a oportunidade de mostrar a vocês o que é esse gigante chamado Brasil. Quer dizer, o Bolsonaro, ele é a estupidez do Bolsonaro comporta também essa ideia messiânica de que ele chegou lá para poder mostrar o que é o Brasil, né? Então é um negócio assim inacreditável. Agora, de certa forma, ele mostrou não o que é o Brasil, mas ele está mostrando coisas que a gente já sabia, a gente que é de esquerda, ou a gente que estuda a partir de uma outra perspectiva, mas que invariavelmente ficam escamoteadas por uma série de estratégias, aí, por uma série de contextos que a história do Brasil mostra bem e que não são novidade, mas que ficam mais evidentes numa figura como Bolsonaro, que é um sujeito, um imbecil, né, uma figura ali sem nenhum filtro, sem nenhuma malandragem. Então, quer dizer, eu já separei até aqui, ele é uma mistura de poodle com Jeca Tatu, uma coisa meio estranha, assim, que ele acaba vomitando toda a bosta da direita brasileira, que, enfim, na política é quase que tudo que eles fazem, né? Porque ele não tem esse filtro para poder, enfim, né, se posicionar de uma forma cautelosa, etc. e tal. Então isso ele mostrou, né? O resto a gente já sabia, né? Aí ele continua dizendo que com liberdade de expressão, um celular desse, aí mostra o celular, né, e um filho como marqueteiro, nós chegamos à presidência da República, né? Isso aí é uma coisa curiosa, porque isso faz a gente refletir, inclusive, sobre, por exemplo, essa ideia aqui do Henry Jenkins, né, que é a cultura da convergência, né, que como o celular como algo que necessariamente cria ali uma lógica de enriquecimento e tudo mais. Ele até fala aqui de alguns problemas no livro. Agora, é interessante pensar esse fenômeno das fake news, esse fenômeno aí do Bolsonaro, também em conexão
com, né, uma visão cautelosa para não cair num otimismo positivista e ingênuo em relação ao celular, à internet, redes sociais, tá? Enfim, e aí isso também está em conexão com a questão das fake news. Está aqui a Lúcia Santaella, tá? Mais uma vez, que eu faço sempre isso aqui, né? A gente faz aqui o debate, o diálogo, a reflexão nos vídeos, em conexão com os livros, porque os livros ajudam a gente a entender melhor as questões, tá? Bom, e aí depois ele começa a repetir uma das grandes idiotices do Bolsonaro, que é a ideia de que ele seria antissistema, né? Isso é uma coisa patética, e ele fala isso assim com uma certeza que é típica de um imbecil, né? Típica de um imbecil. Ele diz: o sistema não gostou dos 4 anos nossos. Com isto, aí repete a coisinha do celular, né? Com isto, o celular chegou alguém fora do sistema à presidência da República. E aí ele fica repetindo essa verborragia como se ele fosse antissistema, né? E ele vai dizendo, e aí, vamos lá, vamos ponderar aqui 2 detalhezinhos que são importantes. Aqui já tem provocação de baixo nível aqui, mas é isso, é o tempo todo, né? Essa gente é o limite máximo do baixo nível, da podridão, e eu vou fazendo aqui a despeito desses bandidos, né? É porque é isso, é um retardadinho que se meteu na minha vida, ele fica querendo fazer comentários na minha vida privada, nas questões aqui da minha vida, e ele fica atacando conceitos, palavras e coisinhas que ele não gosta lá, porque é um megalomaníaco que está hackeando o sistema aqui e fica vomitando aqui a bostinha dele lá, sempre de longe, na covardia, porque não aguenta um tapa, né? Essa é a questão. Mas então vamos lá. Essa ideia do Bolsonaro de que ele é antissistema, isso é estupidez de saída, né? Por 2 motivos. Primeiro, porque ele é de direita, então ele não é antissistema, né? Isso aí começa por aí. E segundo, que não existe sistema. Essa ideia de sistema é um absurdo. O que existe de fato são jogos de disputa de poder e hegemonias de certas narrativas, certas práticas, certos projetos que vão brigando com outros, que vão guerreando com outros, dialogando com outros. Tem uma gentalha, por exemplo, que é esse animalzinho fedorento que está cometendo crime contra mim aqui há 10 anos, que não conhece a linguagem do diálogo. Com essa gente é só guerra, confusão, problema, baixo nível, crime. Mas tem gente que dialoga, tem gente que senta para conversar e tal. São seres humanos, né? Diferente dessa gentinha e desse verme que está aqui perturbando a minha vida. Mas enfim, uma forma de perceber, de entender essa questão é ler o Edgar Morin. Está aqui o Ciência com Consciência, tá? Esse livro aqui muito legal do Morin. E deixo também outro aqui para vocês, que é o Introdução ao Pensamento Complexo, que também ajuda a entender a falácia dessa ideia do Bolsonaro. E aí, essa falácia do Bolsonaro, essa especificamente, não é só do Bolsonaro. Essa não é exatamente, né? Talvez a grande falácia dessa fala do Bolsonaro seja a de ele ser fora do sistema, né? Ou, se a gente for refletir de maneira mais inteligente, fora do discurso hegemônico no Brasil, que é o discurso da direita. Sempre foi e continua sendo, né? Agora, a grande bizarrice dessa visão, quer dizer, a questão mais complexa aí, é atacar a ideia de sistema que não está só na fala do Bolsonaro, está na fala de quase todo mundo, né? E aí o Morin ajuda a refletir bem isso aqui, tá? Mais uma vez no Ciência com Consciência. Tem um trecho aqui, na página 263, que ele vai, 262, 263, né, que ele vai listando as características que mostram que a ideia de sistema não lê bem o mundo, tá? Então, por exemplo, ele diz que as partes são ao mesmo tempo menos e mais do que as partes, porque estão o tempo todo flutuando, né? Enfim, se interconectando, se modificando umas às outras, com acréscimos, decréscimos. É a questão aqui das guerrilhas e dos diálogos e etc e tal, né? Quando existe diálogo, né? Quando não são esses animaizinhos aqui que não respeitam a vida dos outros. E aí depois ele fala: o todo é insuficiente, o todo é incerto, o todo é conflituoso, e continua aqui descrevendo essas características que mostram que essa ideia, porque essa ideia de todo é a ideia do sistema, o sistema e tal, né? E só para citar um trecho dele aqui, na 263 ele diz:
vamos ver que não saberíamos com certeza isolar ou fechar um sistema entre os sistemas de sistemas de sistemas aos quais está associado e nos quais está imbricado ou encadeado. É igualmente incerto no sentido de que, no universo vivo, tratamos com politotalidades, em que cada termo seu pode ser concebido ao mesmo tempo enquanto todo e parte. Então, enfim, ele fala do ser humano, fala da espécie, fala da sociedade, etc. e tal. E a sociedade não é diferente. Então, dizer que nós vivemos... Eu já fiz um vídeo aqui falando que é um equívoco dizer que a gente vive num sistema capitalista, no mundo capitalista. Quando você lê o Morin, quando você lê essas grandes figuras, quando você pensa junto com essa galera, você começa a entender que o mundo é muito mais que isso. Agora, como o Bolsonaro, com o cérebro dele de caroço de uva, ele jamais vai chegar nesse raciocínio. Porém, a gente está aqui dialogando e tentando deslocar essas bobagens aí que ele fala, tá? E que são muito comuns em muita gente. Nesse caso específico da ideia de sistema, se a gente ignorar o fato da estupidez do Bolsonaro de não compreender que ele faz parte do jogo ali, como marionete, né? A gente aí consegue atacar essa questão mais complexa aí da ideia de sistema, que é essa visão generalizada de que a gente viveria num sistema, né? Que inclusive aqui no Brasil foi muito difundida depois do Tropa de Elite, né? Aliás, eu estou para ver o filme agora do Wagner Moura, para depois fazer um vídeo aqui também, que é o Guerra Civil, mas enfim, essa coisa do sistema F, né? E, enfim, isso é mais um exemplo de uma visão que, enfim, né, o filme lá especificamente, ele não descreve muito bem essa questão quando ele fala de sistema, tá? Enfim, e aí ele continua, né, então, com o celular alguém fora do sistema chegou à presidência da República, né, coitado, né? E aí ele continua, com censura e discriminação, eles fizeram voltar à cena do crime o maior ladrão da história do Brasil. Tá? E o Lula já tem mais uma oportunidade para poder ganhar uma graninha, porque é mais uma acusação falsa, mentirosa e, enfim, criminosa do Bolsonaro, certo? Depois ele começa a vomitar mais bobagem, né? Ele diz, Lula está ao lado do Irã nesse conflito do outro lado do mundo, mais ainda estiveram ao lado do Hamas. O Lula não se manifestou a favor do Irã, isso aí é mentira, mais uma mentira do Bolsonaro, e para além disso o Lula tem tomado aí várias atitudes, inclusive na ONU, para tentar acabar, né? Enfim, desmembrar ali aquele conflito bizarro que existe lá, que na verdade é uma covardia violenta de Israel, matou mais de 35 mil pessoas na Palestina, enfim, e o que o Lula está tentando fazer é acabar com o conflito, coisa que o Bolsonaro não teria nem vocação para fazer, né? Muito provavelmente Bolsonaro não seria nem chamado para esses diálogos, porque é um sujeito sem nenhuma, né, condição de sentar para conversar com os outros de maneira civilizada e tudo mais, né? Enfim, pelo contrário, é um belicista, é um sujeito violento, é um sujeito, é um cara pelas armas, pelo tiro e tudo mais, então, enfim. E aí já deixo aqui também essas duas dicas para quem quiser entender mais essa bobagem aí que o Bolsonaro falou, a questão do orientalismo do Edward Said, porque o Bolsonaro incorre nesse orientalismo aqui quando ele fala do Irã dessa forma idiota, né, e do Hamas, tá? E também essa questão aqui, esse livro do Chomsky, que ele explica bem a noção de terrorismo, para poder refletir um pouco melhor aí essa questão lá do Hamas e até mesmo da interferência dos Estados Unidos naqueles conflitos ali e tudo mais, tá? O dado concreto é que Israel bombardeou uma embaixada, um consulado lá do Irã, matou algumas pessoas e o Irã respondeu. É assim que, né, enfim, se ataca ali o outro, e o Irã é muito maior do que Israel, quer dizer, então o Netanyahu é isso, né, é uma espécie de folgadinho, né, e aí ele está tentando jogar o Irã, né, trazer o Irã para o conflito para depois chamar os Estados Unidos, socorro, me ajuda, né, é um bobalhão que não tem nada para apresentar na festa, mas tá ali, tem os Estados Unidos para proteger, ele fica ali fazendo o que quer ali na região e criando confusão, tá? E aí, pessoal, chegamos então aqui a um ponto que é fundamental e que resume bem aí o que é o Bolsonaro, o bolsonarismo e a direita brasileira, de maneira geral. Ele diz, reaprendemos a cantar o hino nacional, a nos orgulhar do verde e amarelo, a realmente entender o seu país.
Ele diz que o brasileiro reaprendeu a cantar o hino nacional com ele, né? É o patriotismo do Paraguai, que é esse patriotismo fake, né, do Bolsonaro, que tem a ver com a ideia de simulacro do Jean Baudrillard. Eu não separei o livro do Baudrillard aqui, mas enfim, e aí depois ele... Porque esse ponto específico aqui do hino nacional não é exatamente um retrato da direita brasileira como um todo, porque os neoliberais de estrito senso, que não são conservadores, não são bolsominions, eles estão cagando para o hino, cagando para a bandeira, eles querem grana, né? E babar o ovo dos Estados Unidos, né? Mas enfim, depois, no momento seguinte, aí o Bolsonaro, como direi, ele põe em prática, né, esse complexo de poodle generalizado da direita brasileira. Ele vira e diz: peço respeitosamente uma salva de palmas para o Elon Musk. E aí todo mundo bate palma, quer dizer, um gringo, sujeito que não está nem aí para o Brasil, o negócio dele é ganhar dinheiro, já ficou provado aí que ele está aí com interesses aqui de, enfim, uma série de interesses comerciais aqui, mas o Bolsonaro conecta ele com o patriotismo, conecta com a defesa do Brasil, é um retardado. Agora, esse aspecto específico aqui, ele é mais uma manifestação clara e evidente desse complexo de poodle da direita brasileira, porque se os neoliberais de estrito senso não fazem salvas de palmas públicas para o Elon Musk, eles fazem salvas de palmas privadas, né? Com certeza fazem, porque ele é uma referência, porque é um bilionário e etc e tal, e só isso já basta para ser herói da direita brasileira. Não precisa ser brasileiro, não precisa ser patriota. Se for bilionário, for rico, bem sucedido economicamente, pronto, vira vedete da direita brasileira. Então, assim, mesmo que seja um sujeito que fica o tempo todo aí, conspirando contra o Brasil, e é um sujeito que inclusive já disse que se quisesse dar golpe na Bolívia, dava tranquilamente, quer dizer, um golpista, um cara que não está nem aí para a defesa da soberania dos outros países, e o idiota do Bolsonaro ainda fica batendo palma para ele em público, né, no meio da praia de Copacabana. E aí, para finalizar as nossas referências aqui, deixo também mais uma vez o Jeca Tatu do Monteiro Lobato, porque o Bolsonaro é um pouco isso, você vê ele ali falando, né, vê ele gesticulando e esbravejando, percebe que ele é uma espécie de Jeca Tatu com um poodle, né, uma coisa meio esquisita ali, meio bizarra, e é também um pouco, né, não um retrato da direita toda, porque muitos disfarçam no sapatênis, né, como é o caso do Dória lá de São Paulo e tal. Mas, enfim, é uma coisa estranha. O Bolsonaro é bem esquisito e a gente vai refletindo isso aí. E aí, pessoal, estamos chegando aqui ao final, né? Ele tenta se defender da questão lá da acusação, né, do golpe, e aí diz: eu fiz mesmo uma reunião com os embaixadores, mas não foi para me encontrar com um traficante no Morro do Alemão. Fazendo referência a uma acusação falsa que tem sido feita ao Flávio Dino, aí, né, de ter ido lá para poder se reunir com a Associação de Moradores. Quer dizer, mais uma mentira. O Bolsonaro é um mentiroso assim, compulsivo, né, um negócio impressionante. E aí depois ele fala da própria atuação no Ministério da Agricultura com a Tereza Cristina, dizendo que o agro, né, e tudo mais é o orgulho do Brasil. Esse ponto aqui da fala do Bolsonaro é mais uma oportunidade para a gente refletir a farsa da direita brasileira. Querem ver por quê? O Bolsonaro defende o quê? Estava lá defendendo Paulo Guedes, estava defendendo, blá blá blá, o Estado mínimo, né? Porque o presidente é aquele que muito ajuda a se não atrapalhar e etc e tal, né? Se a gente for pesquisar, tem 2 pontos aqui nessa fala patética do Bolsonaro sobre o agro que mostram a farsa que é a direita brasileira e o Bolsonaro. Primeiro, o agronegócio no Brasil ganhou 31 bilhões de reais de incentivos, subsídios, empréstimos, etc e tal, do governo Bolsonaro em 2022. Ué, não é para ter Estado mínimo? Por que dar 31 bilhões de reais na mão do agronegócio? Deixa eles se virarem no livre mercado, né? Não é direita, não é Estado mínimo? Então por que dar 31 bilhões de reais na mão do agronegócio do Brasil? Porque o agronegócio é parceiro ideológico do Bolsonaro. Então o Estado é mínimo para quem é contra eles e para pobre, para trabalhador, etc e tal. Para os ricos e para a galera que apoia ele ali, é Estado máximo, né? Mas, para além disso, o PT, o Lula, a esquerda, como não são idiotas a ponto de defender uma ideia imbecil dessa, chegam no Estado e fazem o quê? Botam o Estado para funcionar.
Então, em 2023, o agronegócio, que tinha conquistado 31 bilhões em 2022 de subsídios, etc. e tal, ganhou 38 em 2023. Então, esse agro aí que o Bolsonaro está defendendo ganhou 7 bilhões a mais em 2023 do Lula, com o Plano Safra e com uma série de outras coisas ali que são empréstimos do BNDES e tudo mais. Quer dizer, porque a esquerda, o PT, não fica com essa conversinha fiada de Estado mínimo. Eles botam o Estado para funcionar, certo? Então, o Bolsonaro é uma farsa, a direita brasileira é uma farsa, tá? E aí estou incluindo nisso aí o próprio Paulo Guedes, porque é outro que fica defendendo o Estado mínimo, mas botou 31 bilhões de reais na mão do agronegócio, em cima de subsídios, BNDES, Estado, né? E aí, pessoal, para finalizar aqui, né, ele fala que os atuais 38 ministros não têm qualificação profissional, muitos não têm qualificação moral, um discursinho vazio, patético, né? Aí depois cita o Tarcísio de Freitas, nós completamos uma ferrovia de 4 mil quilômetros, o pessoal da Lupa já disse ali que é mentira, isso é mentira, né? E mais, né, ele ainda destaca que, na verdade, o Tarcísio de Freitas foi o pior investimento público da história do Brasil. E ele está citando isso ainda, essa figura ainda aí como referência. Depois cita o senador Rogério Marinho, que levou água para o Nordeste. Levou água para o Nordeste. Quem fez a transposição do Rio São Francisco foi o governo Lula, com o Ciro Gomes. Fizeram, né, quase que 90% da obra. O Bolsonaro só finalizou e ainda foi lá tirar fotinho com a mão para o céu. Quer dizer, né? É um mentiroso assim, compulsivo. E aí ele continua falando de sistema. O sistema não quer gente parecida comigo na presidência da República. Olha, um negócio assim inacreditável, uma besta. Se cair de 4 não levanta mais, né? O lado de lá é o lado do poder. O Paulo Guedes realmente está fora do poder. Ele não é um dono de banco, né? Ele não é um sujeito com milhões em paraíso fiscal. É verdade, Bolsonaro tem razão, você tem razão. E aí ele diz, né, o que o sistema que começa a ser desnudado, ele está desnudando o sistema. Na verdade, ele realmente está desnudando, mas sem saber, né? Ele não sabe muito bem como que ele está fazendo isso. E aí ele continua, né, que o sistema que começa a ser desnudado quer não apenas me tornar inelegível, nem me jogar na cadeia. O sistema quer concluir o trabalho de Juiz de Fora, que é o trabalho do Adélio lá, né, que tentou matar ele lá em Juiz de Fora, que ele continua dizendo isso. A Polícia Federal já fez investigação, já disse que o Adélio não tinha conexão com ninguém, e ele continua repetindo essa bosta aí porque é um retardado, né? E aí ele diz que o sistema interessa que a gente fique fora de combate. E aí ele finaliza, né? Esse país só vai atingir a sua grandeza quando atingir a liberdade de expressão, que é algo tão mais importante que a própria vida. Não fala de projeto, não tem, assim, sabe? Depois fica falando cita a Bíblia várias vezes, que é também um populismo pobre, vazio. E finaliza falando que sempre jogou dentro das 4 linhas. Tá aí, ó, tem reunião golpista dele em vídeo, minuta golpista, tentativa de reunião para dizer, ó, o general Heleno dizendo que, ó, a gente vai ter que ver quem é que a gente vai romper aí, quem é que a gente vai destruir aí, porque, sabe? E ele continua mentindo, né? E finaliza falando lá da questão dos presos de Brasília, tá? Que na concepção dele estão presos lá de maneira injusta, né? Tem vídeos e vídeos aí daquela galera destruindo o Congresso Nacional, gritando Bolsonaro, camisa de Bolsonaro, e ele continua negando isso. E finaliza dizendo, ó, pela primeira vez na história do Brasil estamos tendo um presidente sem povo. Quer dizer, é um retardado, né? Um retardado. É um populismo patético, vazio e medíocre, né? E aí, pessoal, para finalizar, vamos então falar aqui, a agência Lupa fez uma verificação aqui das falas do Bolsonaro e está aqui, né? Ato no Rio de Janeiro, Bolsonaro desinforma ao atacar Lula e se contradiz sobre contestar eleições. Então ele diz, chegou alguém fora do sistema à presidência da República. Eles dizem aqui, falso. Claro que é falso, né? Jair Bolsonaro não era uma opção fora do sistema quando foi eleito presidente da República em 2018. Antes de se candidatar ao Planalto, ele atuou na política por 30 anos, tanto em partido da situação quanto da oposição. E, enfim, citam aqui os partidos dele, quer dizer, né, alguém fora do sistema, né, se é que essa expressão cabe, né, teria que ser tipo um riponga que morou, sei lá, 20, 30 anos na floresta, sai dali, de repente chega aí, quero mudar toda essa bosta aí.
talvez até a gente pudesse considerar, né? Agora, pô, alguém que está aqui, né, numa metrópole, 20, 30 anos como deputado, dizer que é fora do sistema, tem que ser muito burro para acreditar num negócio desse, né? Aí ele diz, ó, não estou duvidando das eleições, né? Ele diz. E aí a Lupa pondera contraditório, porque a frase de Jair Bolsonaro já expôs uma contradição neste domingo por ele ter dito pouco antes querer que o Brasil volte à sua normalidade para que se possa disputar eleições sem qualquer suspeição. Mas o fato é que Bolsonaro questiona a segurança das urnas eletrônicas e acusa de fraude o sistema de votação desde 2018, pelo menos, quando ele foi eleito presidente da República. Quer dizer, mais uma mentira do Bolsonaro, são várias, né? Se for contabilizar, ele contou umas 30 mentiras ali, pelo menos, tá? Aí ele continua, os covardes só querem fazer uma coisa comigo, querem concluir o 6 de setembro de 2018 na pessoa de um soldado deles, o Adélio. O Adélio seria um soldado do sistema. E aí a agência Lupa, falso, né? Autor da facada em Jair Bolsonaro em setembro de 2018, Adélio Bispo não agiu a mando de alguém ou de algum partido de esquerda. Os 2 inquéritos da Polícia Federal que investigaram o crime concluíram que ele agiu sozinho e por motivação política, né? Não dá nem para dizer que é política, uma motivação ali, né, bizarra, estranha da cabeça dele ali, que, enfim, não dá para chamar de político isso. Várias fakes sobre o caso também já foram desmentidas, certo? E aí Bolsonaro diz, Lula está agora ao lado do Irã nesse conflito. Falso. A Lupa também já diz aqui, falso. Após o ataque iraniano ao território israelense em 13 de abril, em nenhum momento o governo brasileiro manifestou apoio ao Irã. Embora não tenha feito críticas diretas, o Itamaraty pediu máxima contenção de todas as partes envolvidas. Porque não tem, na real, o Itamaraty está correto, porque não tem que ficar ali, né? Nesse particular tem que esperar ali um pouquinho para ver qual é. Mas, assim, se tem que criticar alguém é o Israel, que matou 7 pessoas lá, jogou uma bomba num consulado do Irã lá na Síria e matou 7 pessoas. Quer dizer, né? A Lupa, inclusive, poderia citar isso aqui, porque isso é importante. Mas vamos lá, e aí estiveram, né, Bolsonaro de novo, estiveram o Lula e o seu governo ao lado do Hamas. Falso, né? Não existe nenhum posicionamento oficial do governo brasileiro favorável ao Hamas, grupo extremista que se opõe à existência de Israel e que foi chamado de terrorista pelo Itamaraty. Em 7 de outubro de 2023, um ataque surpresa do Hamas contra Israel deu início a uma guerra que ainda persiste no Oriente Médio. Não é nem para chamar de guerra, aquilo ali não é guerra, é um massacre, né? Mas enfim, falso, mais uma mentira, né? E aí depois ele diz, eu botei ao meu lado no 7 de setembro de 2022 um grande empresário, um grande homem, Luciano Hang. Me tornaram inelegível pela segunda vez por causa disso. Falso. Bolsonaro foi considerado inelegível pela segunda vez em outubro de 2023 porque, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, praticou abuso de poder político e econômico e ainda conduta vedada a autoridades nas eleições durante o bicentenário da independência em 7 de setembro de 2022, e não porque levou o empresário Luciano Hang a uma manifestação cívica. Ele simplesmente teve uma postura ali que não é uma postura de político, de uma figura ali, de uma figura que está ali no jogo político. Então, por isso que ele se tornou inelegível pela segunda vez. Mais uma mentira, né? Penúltima aqui, estamos acabando, tá? Nós concluímos uma obra privada de 4.100 quilômetros, que é a Ferrovia Norte-Sul. Falso. Diferentemente do que afirmou Bolsonaro, a Ferrovia Norte-Sul não foi concluída em sua gestão. Também é falso que essa estrada de ferro tenha 4.100 km de extensão. Os últimos trechos da obra foram finalizados em junho de 2023, na gestão de Lula, quando foram completados os 2.257 quilômetros que atravessam as 4 regiões do país. Então, Bolsonaro não acrescentou 1.800 quilômetros aqui na ferrovia, mentiu umas 3 ou 4 vezes na mesma frase. Quer dizer, um negócio assim inacreditável, né? E para finalizar, quer dizer, é isso, né? Eles finalizam aqui, e eu ia também ler um trecho do Sakamoto aqui sobre um detalhe importante, mas eu vou deixar esse trecho aqui então para falar no vídeo de amanhã, quando eu fizer a reflexão sobre o Silas Malafaia, tá? E aí, então, pessoal, é isso, certo? Esse aí foi mais um caminhão de mentiras, asneiras, baixo nível, populismo barato e, ao mesmo tempo, de revelações. Né, esse aspecto algo artístico aí do Bolsonaro, que é colocar, né, essa obra escancarada que é o Bolsonaro colocando, enfim, na vista de todo mundo, o que é uma parte significativa da direita brasileira, especialmente na política, beleza? Então a gente se fala aí nos vídeos de amanhã, tá? Grande abraço aí, tamo junto, fui.